Por que eles nos odeiam? Essa é a reflexão que nós queremos trazer hoje para os irmãos. Por que eles nos odeiam? Eu creio que você já passou por algum momento de chegar na escola, no trabalho, ou em um local e de imediato as pessoas começarem a odiar você sem causa. Você não fez nada por elas ou contra elas, você não se manifestou contra em nada, mas de repente aquelas pessoas passam a lhe odiar, a não gostar de você, a falar mal de você, a lhe oprimir, a lhe perseguir. Por que isso acontece? Um dos salmos diz claramente que Jesus vai sofrer isso quando o salmista relata: odiaram-me sem causa. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Por que eles nos odeiam? Vocês podem observar que esse capítulo já começa relatando, sem que se fale mal de Israel, o povo do Egito já manifestando ódio para com Israel. Prestem bem atenção nisso. Nós podemos entender pela história que os iquisos, que eram países estrangeiros que dominaram desde a Mesopotâmia até o centro da Ásia Menor, até o Egito, eles eram povos misturados como cananeus e amorreus, e aí você tem os semitas. E nessa época, na época de José, eles dominavam o Egito, esses iquisos. Então tinha uma certa ligação, tinha um certo parentesco. Então, lá pela 18ª dinastia, quem vai estar no poder é Amós I. Será o período em que o Egito vai crescer. E aí, por isso que o texto começa dizendo, assumiu um novo rei que não conhecia a José. Ou seja, eles saíram desse poder, os iquisos, e agora Amós, com essa dinastia, passa a reinar no Egito. E eles têm uma preocupação. Qual era a preocupação? Eles estavam vendo que os judeus, as tribos que foram para lá com 75 pessoas, agora elas estavam todas espalhadas no Egito. Eles temiam porque Israel habitava em Gósen e tinha gente espalhada por todo o Egito. E Gósen, na parte norte, facilitava a união com qualquer outro povo para criar uma luta contra os egípcios. Mas o mais interessante é que eles vão odiar Israel, primeiro, porque eles tinham parentesco, tinham ligação com os iquisos, e aí eles vão entrar nesse conflito. A segunda causa é por causa do crescimento de Israel, entendeu? Duas razões porque eles odiavam Israel, duas razões porque eles queriam expulsar o povo de lá. Como nós estamos dizendo, a primeira razão era esta, e a segunda era por causa do crescimento. A Bíblia diz que Israel, como é que está aí? Aumentava, vamos lá. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos. Aí, antes ele diz, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Pronto, os filhos de Israel é muito, vocês se lembram ontem que eu falei sobre Atsã, é mais poderoso, que não adianta ser muito e não ter poder e não imprimir medo em ninguém. Não adianta, eles tinham força, eles tinham autoridade. E aí o que é mais importante aqui entender, compreender, é que a Bíblia ela deixa bem claro que eles odiaram Israel, primeiro, por essa ligação com os iquisos. Em segundo lugar, eles odiaram a Israel porque Israel era forte, era poderoso e se multiplicava grandiosamente. E há um detalhe, vamos lá para Êxodo 7, 18 a 19. Êxodo 7. Vamos, 7, 18 a 19. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Atos 7, 18 e 19. Atos. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José,
Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer implicar as suas crianças para que não se multiplicassem. Estão vendo? Agora vamos lá para o Salmo 105, versos 24 e 25. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eles começaram a ver o crescimento, a força e invejaram, passaram a ter ódio do povo de Deus. Então, note que Israel não provocou nada, Israel não criou situação nenhuma para que eles odiassem aquele povo como eles se manifestavam, mas simplesmente por causa do crescimento. E o crescimento não era natural. Olha o que diz a Bíblia. É 105. 105, 24 e 25. 24. E ele multiplicou o sobremodo seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Então tudo isso vinha de Deus. Deus tinha uma promessa com Israel. Mas por que esse povo crescia, esse povo aumentava, esse povo prosperava? Deus fazia isso em Israel. Então, dá para entender? Sabe por que alguém às vezes tem ódio de você sem que você tenha feito nada para ele? Simplesmente porque às vezes você tem uma comunhão com Deus, Deus te faz crescer, Deus te faz sobressair, Deus te faz brilhar, Deus te eleva a uma posição maior, e aí tem pessoas que não gostam disso. Era isso que acontecia com o faraó, era isso que acontecia com os egípcios. E a outra coisa é que eles temiam que os egípcios se levantassem contra ele. Então, a palavra de Deus, ela tem algo muito importante aqui para nós. Nós devemos cuidar da nossa vida. Enquanto os egípcios faziam de tudo para barrar o crescimento do povo de Deus, para parar Israel, para tolher Israel, eles continuavam no trabalho deles. Porque quem tem bênção de Deus pode ser odiado tanto quanto quiser. Quem é escolhido do Senhor, podem falar mal de você, podem dizer que você é isso ou é aquilo. Preste minha atenção, não estou dizendo daquele que dá margem para que o mundo fale, daquele que não anda dentro dos padrões divinos. Não, eu estou falando daquele que é sincero, que é fiel, que tem comunhão com Deus, que tem a bênção de Deus. E as pessoas passam a odiar aquelas pessoas simplesmente pelo fato delas crescerem constantemente. Então você pode ser vítima disso. Então, quando você prega, quando você canta, quando você trabalha, quando você prospera, quando você abre um negócio e Deus vai te prosperando, aí tem pessoas que dizem assim: por que ela prospera? Por que eu trabalho tanto e não consigo o que ela conseguiu em tantos meses, em tantos anos? Por que o fulano que chegou ontem já é gerente na loja, eu estou aqui há 20 anos e não sou gerente? Deu para entender? A Bíblia mostra que muitos odiavam a Daniel. Onde foi que Daniel fez mal para alguém? Você não vê Daniel falando mal de ninguém, você não vê Daniel querendo carro de ninguém, você vê Daniel ajudando a salvar a vida dos magos, dos feiticeiros da Babilônia. Mas eles odiaram tanto a Daniel que lançaram na cova dos leões. Perceba que é aqui que nós devemos entender. As pessoas podem nos odiar sem que nós tenhamos feito nada contra elas. Agora, quando você está na vontade de Deus, quando você vive a palavra de Deus e Deus te abençoa, sem que você faça força para isso, então fique tranquilo, descanse no Senhor e não se importe. Ah, mas fulano te odeia tanto, mas o que eu fiz para ela? Não fiz nada, nunca falei mal dela, nunca procedi erradamente com ela. Então, se tranquilize. E há uma coisa: se estão do outro lado, te odiando, jogando praga, jogando feitiço, jogando miséria, te desejando mal, desejando que a casa caia, fique tranquilo. Quem está na vontade de Deus cresce. A Bíblia diz que quanto mais Faraó odiava Israel e implantava leis, decretos absurdos contra esse povo, mais eles cresciam. Porque contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus que vive nos pés do Senhor, pode ter o ódio que tiverem, pode inventar a calúnia que quiserem, mas quem tem Deus na vida sempre está de cabeça erguida, avançando e tendo vitória. Pois é assim que Deus faz. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Descanse no Senhor.
E se você é fiel, se você é sincero, se você é verdadeiro, se você é transparente e fala mal de você, se você tem comunhão com Deus e fala mal de você, é porque você tem frutos. Descanse no Senhor, confia no Senhor e Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Faça isso, que o Senhor Deus te abençoe para todo sempre. Pai eterno, Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. Aqueles que manifestam ódio contra nós, aqueles que manifestam em palavras negativas, depreciativas, discursos contra nós, sem que tenhamos feito qualquer coisa contra eles, tem misericórdia. Nós oramos para que os olhos de cada um sejam abertos e se voltem para ti. E quanto a cada um de nós que recebemos as afrontas, o ódio, a perseguição, a calúnia em meio ao crescimento, dai-nos estrutura, Senhor, sabedoria para saber lidar com tudo isto, tendo a ciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Que jamais venhamos revidar com palavras, com ira, que jamais venhamos revidar com a nossa própria força, mas esperar, descansar e confiar no Senhor. Pois é assim que faz um crente sincero. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus.